Olá pessoal, aqui é o professor Pablo Sampaio novamente. Vamos falar nesta aula de expressões inteiras em C. Vou mostrar expressões simples para introduzir esse assunto. As expressões da linguagem C são como as expressões numéricas da matemática, que tem essas características aqui. Elas combinam várias operações, por exemplo, você faz adição e multiplicação e subtração, tudo num texto matemático só, digamos assim. Elas têm regras de precedências, quer dizer, regras que dizem qual operação deve ser feita primeiro. Aqui vai ser feita primeiro a adição ou primeiro a multiplicação. É primeiro a multiplicação, essa é a regra da matemática. Então a linguagem C também tem regras de precedência, algumas delas parecidas com as da matemática. E tem agrupamentos, símbolos especiais para fazer agrupamento. Em alguns casos a gente pode forçar a ordem que a expressão é avaliada por meio de agrupamentos como parênteses, ou colchetes, ou chaves. Nesse exemplo tem os três. Este é um exemplo de expressão matemática, certo? A linguagem C tem expressões similares. Uma coisa para lembrar sempre é que em C, no ponto do código onde tiver uma expressão, ali ela vai ser avaliada imediatamente e vai produzir um valor que vai ser usado no contexto lá em algum outro comando. Na linguagem C a gente tem os operadores mais básicos da matemática todos. Temos a adição e a subtração com símbolos parecidos, multiplicação e divisão com símbolos diferentes. O asterisco representa a multiplicação na linguagem C. A barra, que às vezes também a gente usa na matemática, é o símbolo que representa a divisão na linguagem C, certo? E temos alguns outros operadores. Só para falar de um deles, que é mais incomum na matemática de ensino básico, é esse operador aqui, resto da divisão. Ele é representado com o símbolo de porcento, mas não representa porcentagem, representa resto da divisão entre inteiros. E agrupamento, a gente não usa chaves e colchetes para agrupamento de expressões. Em C, chaves e colchetes têm outros usos. Agrupamento de expressões somente com parênteses. Então vamos comparar aqui uma expressão na notação matemática e uma expressão na notação em C. Na notação matemática, como eu já mostrei antes, a gente tem colchetes, parênteses para agrupar expressões. Temos divisão, pode ser representada assim ou também sem esse tracinho do meio. Multiplicação com esse X ou às vezes implícita, sem nada, né? Como é a notação em C? Você troca o vezes por asterisco. Você troca todos os agrupadores por parênteses. Divisão por barra. Multiplicação por asterisco. Então, veja que fica similar. Um detalhe importante é uma regra para os parênteses, certo? Um fecha parêntese, ele se une ao abre parêntese mais próximo dele, antes dele. É similar à regra para colchetes que agrupam comandos. O fecha agrupa com o abre mais próximo. Então vamos ver um exemplo aqui. Onde é que vão ser usadas as expressões? No caso comum, vai ser o uso de expressões em atribuições de variáveis, que a gente viu na aula passada, né? Eu declaro aqui uma variável inteiro soma e eu posso já, na declaração, já inicializar, quer dizer, atribuir o primeiro valor dela, o valor inicial. Nesse caso, eu estou atribuindo por meio de uma expressão simples até, que tem uma adição e uma multiplicação. Nas regras da matemática, a gente realiza a multiplicação primeiro, não é isso? Em C, também temos essa mesma regra, essa mesma precedência para o operador de multiplicação. Ele tem maior precedência do que o de adição. Ele vai multiplicar 20 vezes 5, depois somar com 10. Se a gente mandar imprimir o valor dessa variável, o resultado vai ser 20 vezes 5, 100, mais 10, 110. Vamos ver aqui outro exemplo. Eu posso usar as
variáveis como expressões básicas para formar uma expressão maior, digamos assim. Então aqui eu tenho uma expressão que usa um valor de variável dentro da expressão. Então, como eu falei antes, onde tiver uma expressão na linguagem C, essa expressão vai ser avaliada imediatamente, que vai produzir um valor para a expressão toda. E nesse contexto aqui, ela vai ser usada numa atribuição. Então, lembrem-se de olhar a atribuição da direita para a esquerda. Ele vai avaliar essa expressão. O valor único que ele vai obter de resultado vai ser guardado na variável valor 2. Lembrando que variável é uma região da memória fixa. Então ela tinha o valor 0, mas o valor 0 vai ser trocado pelo valor 10 vezes essa variável, que foi inicializada com 10. Então aqui nesse contexto o resultado disso seria 10 vezes 10, 100, mais 20, 120. O valor 2 vai receber 120, portanto. E o valor 120 vai apagar o valor 0 que tinha lá antes. Outro exemplo aí, eu usei agrupamento com parêntese. Esse terceiro exemplo, eu usei um agrupamento com parêntese. É um exemplo bem simples, só que tem uma diferença importante aqui. Quando eu coloco um agrupamento, eu forço essa operação aqui a ser realizada primeiro. Nesse caso, o valor 1 vai ser somado a 20, para depois ser multiplicado por 10. Diferente do exemplo 2, deixa eu voltar para ele, onde seria feita primeiro a multiplicação para depois somar com o valor 20. Certo? Aqui nesse caso, o agrupamento força a adição primeiro. Um quarto exemplo, com vários agrupamentos, com parênteses, né? Então isso significa que esse trecho vai ser calculado aqui primeiro, depois este outro, que está no agrupamento mais externo, para depois fazer essa divisão, 300 dividido por isso. Se você calcular aí, eu acredito que o resultado disso vai ser 300 dividido por 300, vai dar 1. Então o valor 2 vai receber 1. Ok, esses exemplos aí são difíceis assim de testar, de você rodar e ver o resultado, porque ele não está exibindo o valor de nenhuma forma. Para a gente exibir, eu vou usar o comando printf. A gente viu printf sendo usado com apenas um argumento, que era um texto. Texto esse que vem entre aspas. Agora eu vou mostrar que printf é mais poderoso e permite que no meio do texto, no lugar em que você quiser do seu texto aqui, que eu estou agora chamando de texto de formato, mas o termo mais correto seria uma string ou uma cadeia de formato. Então, no meio daquele texto, vem um código especial para dizer que aquela parte vai ser substituída por algum valor. Especificamente, eu vou falar do valor inteiro. Como é que você diz que uma parte do texto deve ser substituída por um valor inteiro? Você escreve %d. Para valores de outros tipos que a gente vai ver, vai ter outro código. %c para caractere, %f para número de ponto flutuante. A gente vai ver em aulas futuras, certo? Então você pode colocar um texto qualquer e depois %d. Vamos ver um exemplo. Aqui a variável x recebe o resultado dessa expressão. A expressão vai produzir um valor, vai ser guardado em x. E agora eu quero exibir o valor de x. Aí eu coloquei um printf entre aspas duplas, ó, começando aqui e terminando aqui. A gente tem o texto de formato. Certo? Nesse texto de formato eu pedi para ele imprimir valor da expressão. Tudo isso vai ser impresso exatamente como está aí. Depois hífen %d. %d não vai ser impresso, exibido na tela, nem o % nem o d. Esse trechinho aqui, %d, vai ser trocado por um valor inteiro. Qual é o valor inteiro? Bem, depois que termina o texto ou a string de formato, eu coloco uma vírgula e coloco mais um argumento para o printf, que é o valor inteiro que eu quero. Aqui, nesse caso, vem uma variável, a variável x. Então, vai ser o valor da variável x que vai ser exibido aqui. Mas você poderia colocar uma expressão inteira aqui também. Poderia colocar o valor 10 aqui. O que acontece se rodar esse programa? Ele vai exibir valor da expressão seguido
do valor da variável x, de um valor inteiro que vem de x. Então vamos ver o que vai acontecer. Esse é o resultado. Eu rodei lá no Replit e essa é a saída, realmente, o texto que o printf vai exibir no console de linha de comando. Valor da expressão traço 400. Não surgiu por cento, não surgiu d. Isso tudo foi substituído pelo valor de x, que é 400. Um outro exemplo, eu atribuo x com o valor 10. 10 aqui é um valor literal. E aí eu faço um printf pedindo que seja impresso na tela x ao cubo traço %d. Opa, não vai imprimir %d. Ele vai imprimir um valor inteiro. Ok, aqui quer dizer que quebra para a próxima linha. Fecha a string de formatação. Qual é o valor inteiro que vai ser exibido aqui? Eu passo aqui. Só que veja que dessa vez eu não passei x, eu passei x vezes x vezes x, uma expressão inteira. E aí o resultado disso vai ser o x ao cubo, realmente, como o texto aqui já indica. X ao cubo traço 1000. Realmente 10 vezes 10 vezes 10, que é 10 ao cubo, é 1000 realmente. E aqui um último exemplo para a gente terminar essa aula. Eu atribuo a x um valor inicial de 10. Vou mandar imprimir valor de x traço um valor inteiro, que vem de x. Então vai aparecer 10 aqui. Depois eu faço x, atribuição x mais 1. Olha só, isso é para lembrar a vocês que esse símbolo não é igualdade matemática, é símbolo de atribuição. Na atribuição, primeiro se calcula a expressão que está no lado direito, é calculado o valor dela, e o valor resultante é guardado na variável. Então aqui nesse printf, que é exatamente o mesmo comando com os mesmos parâmetros que eu chamei aqui, eu chamo ele aqui novamente, passando a mesma variável x, só que ela agora vai estar com um novo valor. Qual? Bem, eu deixo para vocês pensarem, responderem, e se não souberem, escreve esse código lá no Replit e roda para ver o que acontece. Ok, gente? Então até a próxima videoaula.